professora de matemática, e hoje continuaremos com a série de resoluções de problemas, especificamente multiplicação, e hoje, acompanhando nossa aula, está a Jéssica, a nossa intérprete de Libras, e, de novo, com o maior privilégio, no chat, Celi Negromonte, minha coordenadora. Oi, Celi. Olá, Tânia. Muito feliz de estar aqui com vocês. Vamos aprender juntos matemática e uma aula muito bacana. Essa aula da professora Tânia está maravilhosa. Então, vamos para uma aula show. Turma, eu iniciei dizendo que era uma sequência de resolução de problemas, é verdade, só que hoje eu vou resolver aquele desafio que deixei para vocês, aquele desafio geométrico. E amanhã a gente faz a segunda de multiplicação. Então, vamos lá. Bem-vindos ao nosso canal. Lembrando que nós podemos assistir a aula na televisão, agora ao vivo, ou nos reprises, no computador e no celular, através dos nossos aplicativos, né? Que está aqui, ó, o QR Code, aqui embaixo. Vocês podem baixar o aplicativo, tanto para quem... Nos dois modelos de computador, certo? No aplicativo, vocês acessam a aula e acessam o chat. E pode fazer a pergunta que quiser, pode responder o que a gente está, interagir com a aula. Vai ficar bem mais animada do que só falar, hein? Vamos lá. Aqui no chat, como eu já disse, está Celi Negromonte. E isso, nós... Já temos alunos aqui antenados na nossa aula, né? Fora os outros estudantes que estão assistindo pela TV. Então, fiquem à vontade de perguntar, de colocar as respostas aos desafios da professora Tânia. Então, quem tem o celular no sistema Android, coloca lá o QR Code. Quem tem o iOS também, pega o QR Code específico, tá? E quem está assistindo pela TV, pega o tablet, o aluno da Prefeitura do Recife, então pega o tablet e manda as mensagens para a gente. Então será um prazer enorme estar lendo as interações de vocês, tá? Pessoal, porque se inscreva no YouTube, porque você pode assistir qualquer hora que você queira. Mas, se você tem um aplicativo, você pode interagir com todos os professores, né? Particularmente aqui hoje, a aula de matemática. Bem, mas vocês já resolveram esse desafio? Esse desafio, gente, você vai precisar de algumas coisas que vocês já aprenderam. Por isso, nós vamos começar perguntando para você o porquê que você... Como você chegou? Desculpa, pessoal. Como você chegou na resposta? Tem um caminho só? Não, turma, não tem um caminho só. Tem vários caminhos, e todos corretos. A gente já falou sobre isso. Então, matemática não é uma fórmula, não é um jeito. Matemática são ideias conectadas que vai dar várias possibilidades de resolver. Mas, aqui, eu tenho que relembrar. Quando eu coloquei esse quadro aqui para vocês, eu fiquei na dúvida. Coloco no início ou vou colocar no final? Mas, lembrando dos problemas, do passo a passo do desafio, que é um passo a passo trabalhoso, mais simples, mais fácil, tá? Então, todos podem aprender matemática, cada um no seu ritmo. Nós temos alguns alunos que respondem aqui no chat muito rápido e outros nem tanto, mas é assim mesmo, gente. Cada um aprende no seu ritmo. Matemática não é velocidade. Matemática é entender, criar, fazer conexões, né? Então, lembrando que se você não se mexer, você não sai do canto. Então, o esforço
ele é importante. Errou? Não tem problema. Se você procurar entender onde é que você errou, por que você errou, aí seu cérebro, na verdade, está crescendo, está possibilitando que você faça mais ligações matemáticas e você consiga entender matemática com relativa facilidade. Ou talvez com muita facilidade, vai depender de cada um. Mas o ritmo é de cada um, mas vocês chegam lá. Então, os erros fazem seu cérebro crescer. Não esqueçam disso, tá? E, como eu já tinha falado antes, a matemática é uma disciplina de conexões, tá? Não adianta você estudar uma coisa, entendi, e depois vai outra, e não fazer a ligação entre elas, né? Essas ligações são importantes. Bom, agora nós vamos recapitular, né? O que vocês já viram? Se não lembrar, não tem problema, vocês podem agora acessar ou guardar essas informações, ou entender, ou ficar curioso e ir atrás de mais informações, é com você. O ritmo é seu. Então, o que é algarismo? Gente, muita gente confunde algarismo com número. O número não é o algarismo. O algarismo é um dos caracteres. E aí, aqui eu coloquei 1, 2, 3, coloquei o 0 no final. Professora, 0 não é antes do 1? Pois é, eu fiz isso de propósito. Esse 0 aqui no final é para lembrar que eu estou falando do algarismo e não do número. Ou seja, é o desenho. É o que usamos para representar a quantidade. É o desenho. E algarismo só existe esses. Do 1 até o 0. Bom, e número? O que é número? É um objeto matemático que usamos para contar, medir ou ordenar. E representando esses números com os algarismos. Ora, mas pode me dar um exemplo? Claro, 26. Lembra da aula de ligações numéricas? Então, o que é o 26? O 26 é igual a 20 mais 6. E aqui eu separei de propósito a dezena da unidade, porque a gente está vendo a diferença entre algarismos e números. Bom, como eu estou vendo a diferença entre algarismos e números, eu preciso deixar claro que a posição que está o algarismo vai indicar do que eu estou falando. Então, aqui, ou seja, aqui é 2 dezenas, 20, e 6 unidades. Por isso que eu coloquei 20 mais 6. Lembrando que as ligações numéricas não precisam necessariamente estar separado por dezenas e unidades. Aqui é porque a gente está falando especificamente do sistema posicional. Bom, mas e qual é a relação do número com o algarismo? Está aqui, gente. O valor do algarismo depende da posição. A gente falou no slide anterior, que ele está no número. Pode representar unidade, uma dezena, uma centena, uma milhar, 1 bilhão, 1 bilhão, 1 trilhão. Não importa. E, inclusive, tem números que não tem nem nome, tá, pessoal? Então, seguindo. Alguns exemplos. 735. Ora, o 7, aí é 7? Não. O 7 vai ser igual a 700. Então, ele está na casa das centenas. Então, são 7 centenas. Outro diferente, nós temos o 71. Ora, o 71, nós temos o 7 aí na casa das dezenas, né? Então, 70, nós temos 70 mais 1, ou seja, 7 dezenas. E o último exemplo que eu trouxe foi o 1007. Ora, o 1007, o 7 está na casa das unidades, tá? Então, 1007 é igual a 1000 mais 7, ou seja, 7 unidades. Veja, pessoal, que aqui eu tenho o 7 como centenas, o algarismo 7 como centena, ou seja, representando 700, a quantidade 700, o número 700. O algarismo 7 como dezena, e aí, no 71, 7 é 70, ou seja, 7 dezenas. E, por fim, o algarismo 7 na unidade,
1007. Eita, professora, a senhora botou nos 2 primeiros exemplos, a senhora colocou o 7, sempre o primeiro número. Não, eu coloquei no final aqui, nesse 1070, justamente no final, mas poderia estar no meio, poderia estar em qualquer canto. O 7, a quantidade, o valor do número vai depender da posição. E não tem essa história de na frente, no fim, no meio, em qualquer posição. A posição que ele está é que vai dar o valor. Bom, visto o número e algarismo, vamos agora para quadro valor de lugar. Eu acho que eu já ouvi falar disso. Pode ser. Suas professoras lá no Fundamental 1, às vezes colocam uma casinha, fazem um desenho bem mais interessante do que esse aqui, mas eu achei que esse era simples para a gente recordar o que vocês já viram. Então, bora lá. Aqui é a unidade. A unidade é o último algarismo que eu tenho no número. Depois eu tenho a dezena. Em seguida, temos a centena. Por fim, a milhar. Eita, termina aí. Não, esse é o exemplo. Eu já falei que tem milhões, bilhões. Vai depender da classe, do número, que a gente não vai tocar no assunto agora, porque a gente está recapitulando. Para quê? Para ajudar lá naquele desafio, né? O desafio geométrico, daquelas somas geométricas. Bem, então, vamos usar o número 26, que a gente viu. Eu já estou colocando aqui, ó, o 6 na unidade e o 2 na casa da dezena. Então, com isso, por que isso é importante? Porque, às vezes, a gente esquece, né, e não segue direitinho essa ordem, né? Não pode. Cada posição de um número tem um valor, e isso é importante. Ô, Celi, tem alguém aí, alguma pergunta, algum comentário? Pergunta ainda não, mas Sabino está aqui super atento. E Oi, ele Sabino. disse que tinha feito o desafio, que ia lembrar, porque ele não estava com a folha no momento. Mas ele fez o desafio. Isso é muito importante, né? A gente já falou sobre isso. Matemática tem a ver também com esforço, né? Com persistência. E lá atrás vai fazer. Ótimo, Sabino. Bom exemplo para todos os seus colegas aí da rede. Então, continuando. A gente já colocou o 26 aqui na dezena e na unidade, né? 2 dezenas e 6 unidades. Então, seguindo, o próximo número que eu escolhi foi 130. Ora, o 0 está embaixo do 6, porque no 130 eu não tenho unidade. Quando eu não tenho unidade, a representação numérica é 0. Então, aqui na unidade eu tenho 0. Na dezena eu tenho 30, porque não é 130, é 100 mais 30 mais 0. Então, na dezena, veja, eu me preocupo de colocar um embaixo do outro. Um detalhe que eu sempre sugiro para os meus alunos. Quando vocês precisarem armar a conta por algum motivo, ou quiser armar a conta para resolver um problema, que a gente já viu, que qualquer maneira que você resolva o problema, desde que não atropele nenhum processo matemático, ele está correto. Mas vamos supor que você goste de armar a conta. Gente, não esqueça, de novo, reforçando, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Então, aqui no caso, a minha centena só está na posição da centena, porque eu não tenho centena no número anterior. E aí, o que eu faço? Retomando, eu vou pegar a unidade, toda a unidade, e vou somar. Então, 6 mais 0. Aqui, no caso, a dezena, 2 mais 3. E na centena, eu só tenho 1. Então, vamos fazer essa conta? 6 mais 0 vai me dar... Opa! O 6. Né? Se eu tenho 6, não acrescento nada, porque 0 em matemática é nada, eu vou ter o 6. Fiz a unidade, passo para a dezena. Ora, na dezena eu tenho o 2 mais o 3. Então, eu somo 2. E aqui eu estou botando, ó,
Ó, 2. Ih, não dá para ver. 2 dedinhos. Mais 3. Posso contar nos dedos? Pode. Não tem problema. Ah, eu não preciso contar no dedo. Ótimo. Quer dizer que naquela escada você está um degrauzinho acima. Ah, mas eu fico meio chateado de contar nos dedos, porque parece que eu não sei. Não, gente. A gente passa por processos. Não se preocupe. O que importa é que você queira alcançar lá o teu objetivo e faça as contas do seu jeito. Então, bora lá. 2 mais 3, a gente viu nos dedinhos aqui, que dá 5. Aí, Celi, as pessoas podem perguntar assim, ah, deu 5. Ué? Teve algum problema aqui. Chegou o 5. Deu 5. Tá. O 5 ficou aí. E se fosse 15, se fosse 25, se fosse 30, que não é o caso daqui? Ora, eu levava para a casa seguinte. Não é o caso aqui, tá, gente? Aqui eu botei os números de propósito para que não subisse 1, porque o que a gente está fazendo aqui é só recordando quadro valor de lugar. Então, e por fim, eu tenho a minha centena, que na minha centena a gente não vai somar com ninguém, porque eu só tenho o 1 mesmo, e o resultado vai dar 156. Pronto. Visto isso, né, essa questão do quadro valor de lugar, vamos, aí ó, caderninho, lápis e mãos à obra. Eu tenho aqui, viu, Tânia, as dicas de Sabino, tá? Opa! Sabino fez o desafio. Passo para você agora ou depois? Bora ver logo a dele antes que eu continue a minha, porque tem várias estratégias. Isso. E a que for, tá certa. Vamos lá. Sabino acha que o triângulo vale 5. Ele botou aí como foi que ele descobriu? Não, ele colocou só o valor. Que o quadrado vale 8. E ele colocou a resposta aqui, 555. Tá? O processo, ele não colocou. A resposta é 555? Sim. Certo. E o valor do círculo? Ele lembrou? É porque, às vezes, 15... Ele está colocando aqui, sobe 1, 5 mais 5 mais 5, 15, sobe 1. Tem os números secretos, 185. Tá, Sabino? O círculo vale 1. Sabino, perfeito. Agora, bora mostrar para os seus colegas como é essa investigação em matemática. Na verdade, eu vou demonstrar aqui o passo a passo. Pode ser feito de outro jeito? Pode. Eu trouxe duas maneiras. Tem mais, professora? Tem. Tá? Se você fez diferente, não tem problema. Tá? Contanto que você não atropele. Ah, apareceu, eu acho. Eu pensei que fosse esse. Sim, mas por que você pensou? Isso é importante, gente. Você tem que perguntar, por que eu acho que a resposta é essa? Então, bora lá. Vamos descobrir que Sabino já disse os valores. Spoiler, né? Sabino deu um spoiler. Primeira mão, spoiler. Vamos embora. Então, primeiro a gente vai olhar a unidade. Porque é assim que a gente começa a operar uma conta armada. A gente primeiro vai somar as unidades. Ora, o que é que eu tenho que fazer? Vou testar. Testar o quê? Meus algarismos. Tá? Ainda não é o número, é o algarismo que vai ali garantir qual é a composição do número na unidade. Então, tenho de 0 e vou até o 9. Então, a pergunta é, e se o triângulo for 0? Então, se for 0, eu tenho 0 mais 0 mais 0. Gente, se eu estou somando nada, a resposta só pode ser 0. Tá? Mas não pode ser. Por que não pode ser? E eu não coloquei o passo a passo do porquê não pode ser. Por quê? Porque quando a gente... Deixa eu voltar aqui
para mostrar. Se aqui fosse 0, como é que eu vou somar aqui para dar 0? Né? Porque o 0 já está aqui. Não tem mais nenhum número que eu some 3 vezes que dê 0. Isso não teríamos tempo, por isso que eu fui e pulei essa parte. Mas vocês podem tentar em casa, é uma boa ideia aí. Isso. Tenta em casa, veja, chequem por que não pode ser o 0. Então, e se for 1? Ora, 1 mais 1, 3. Mas 3 também não pode ser. Tá? Por quê? Porque o 3 é diferente do 1. E aqui eu tenho todos os 4 algarismos idênticos. Então, não pode ser o 3. O 2. Ora, o 2, 2 mais 2, todo mundo já sabe a resposta, 6. Não pode ser, pelo mesmo motivo, né? Eu tenho 3, 2 e o 6. Aí é diferente, não pode. Tá? O 3, 9. 3 mais 3 mais 3, 9. A gente já sabe que não pode ser. E assim a gente segue, ó, com 4. 4 mais 4 mais 4 dá 12. Aí olha o detalhe, eu não vou olhar o número, porque aqui é o algarismo. Eu vou olhar o algarismo que está na unidade, que é a posição do triângulo. Certo? Olha lá, unidade. Tá? Então, não pode, porque 2 é diferente de 4. E o 5? 5 mais 5 mais 5 vai me dar 15. Eita, 15 não é 5. Tá, mas olha aqui, ó. Quem está na unidade, quem está na unidade é o 5. Então, o 5 serve. Gente, detalhe, por que eu digo que o 5 serve? Porque, às vezes, quando a gente está numa pesquisa matemática, a gente acha um número que serve e, quando segue, aquele número dá errado. Então, a gente tem que voltar e continuar com a pesquisa. Certo? Agora que encontramos um candidato, ou seja, ele serve, mas eu não tenho certeza ainda se é ele. Para as unidades, agora passaremos para as dezenas. Vamos fazer o mesmo processo, certo? Só que agora, não era 15, não subiu 1 para a dezena, né? Eu tinha 15. 1 a dezena e 5 unidades. Então, esta dezena eu tenho que acrescentar a minha soma dos 3 algarismos aqui. Se for 0, ora, a gente já viu que é 0, 0 mais 1, 1. 1 não é 5, né? Porque o triângulo a gente descobriu que é 5. Sabino está correto. Então, aqui não pode. Fazendo com 1 a mesma coisa. Eita, professora, é muito longo. É. Investigação matemática, a gente tem que persistir. É igual a ser atleta. Será que o cara que sabe jogar futebol vai lá no campo, simplesmente acorda dia de jogo, vou lá e jogo e faz gol e é isso? Ou ele tem que treinar, ou ele tem que acordar cedo, ou ele tem uma alimentação certa. Então, tudo, gente, quando a gente quer alcançar alguma coisa, demanda esforço, ou seja, você precisa fazer esforço. Então, 3. 3 mais 1, 4. 4 é diferente de 5, não me serve. Então, e se for igual a 2? Ora, se for igual a 2, a mesma coisa. Então, 6 mais 1, 7. 7 não me serve. Alguma observação aí? O pessoal está achando muito trabalhoso? Não, está tranquilo, Tânia. Pode seguir. Tá bom. Então, e se for 5? Não é se, né? A gente é um candidato, é o 5. Mas e se o quadrado for 3? 3 mais 3 mais 3, a gente já viu que é 9. 9 mais 1, 10. De novo, vou olhar a unidade, é 0. 0 não é 5, não me serve. Seguindo o mesmo processo, vou investigar o 4. Ora, o 4 mais 4 mais 4 dá 12. Vou olhar 12 mais 1 dá 13. O 3 não é o 5. Lembrando que eu estou olhando o 3. Professora, a senhora está olhando o 3, está dizendo assim, dezena. É, gente, porque eu estou somando os algarismos da dezena. Por isso que eu estou dizendo que a dezena teria que ser 5. Então, seguindo, não me serve.
Se for 5, eita, vai dar. Mas eu não tenho que somar com 1, então vai dar 16. Dando 16, não me serve novamente. Eu vou dar a dica de Sabino. Sabino disse que pode ser 8. Pode ser, professora Tânia. Pode ser 8. Opa, vamos ver aqui, vamos pular aqui, vamos chegar no 8. Isso, vamos ver se dá. 24, 24 mais 1, igual a 25. Isto, fazendo a mesma coisa com a dezena. Ô, Celi, me diz aí, Sabina, a dica de dezena. Sabino disse que pode ser o numeral 1. Certo, então a gente vai acrescentar 2, né? Porque deu 24. Vamos na carreirinha. Opa! Se o triângulo for 5 e o quadrado for 8, acho que o... Olha. Se o círculo for 1, Sabino tá certo, viu? Nós vamos 3 ter... mais 2 igual a 5. Parabéns, Sabino. É essa a solução mesmo. 5, 8 e 1. Então, viu? É trabalhoso, gente. Eu não disse que não era, mas tudo que vocês fizeram aqui, viram aqui, estava certo. Então, você pode, você consegue. Então, e aí, tem alguma coisa a dizer? Hoje a aula foi tão rápida. Não é? Mas uma aula muito gostosa, não é? Então, esses desafios, eles servem para a gente ir exercitando o cérebro, né? E uma coisa que é legal é vocês pegarem um caderno para fazer essas anotações. Então, Sabino, na aula anterior, ele anotou, ele foi fazendo as experimentações, colocando os candidatos, não é? Até encontrar o desafio. Então, parabéns a Sabino e a todos os estudantes que, mesmo sem estar participando no chat, na interação, às vezes estudantes de outras redes estão aí atendendo aos desafios da professora. Parabéns a todos e todas. Bem, pessoal, antes de eu me despedir, eu poderia mostrar, eu ia fazer o link de resolver pela multiplicação, mas não deu tempo, né? Quem sabe, no futuro eu boto um link para vocês darem uma olhadinha. Ou melhor, por que vocês não tentam? Tenta aí, como seria eu usar o que eu sei da multiplicação, o que eu aprendi da multiplicação, a associação da multiplicação com a soma, para ver somas consecutivas do mesmo valor, também é uma multiplicação. Então, gente, lembrando que os caminhos podem ser diversos e todos estão certos. Não se cobrem muito, cada um tem no seu ritmo, agora tem que ter esforço, não pode desistir. Não pode desistir. Vocês conseguem, vocês chegam lá. Não quero chegar todo mundo junto. Cada um chega no seu ritmo. Bem, até a próxima aula. E amanhã, OBMEP.